Glória a Deus, aleluia. Venho saudar a cada irmã nesse dia com a maravilhosa paz de Cristo Jesus. Deus abençoe teu lar, os teus caminhos nesse dia mais uma vez. Venho deixar uma palavra no teu coração neste dia para edificação do teu lar, do teu entendimento, principalmente, se é que você crê, na palavra. Muitos não creem na palavra, irmãos, ainda sendo cristão. O último texto que eu li com os irmãos está em Números, capítulo 13, que o povo não estava crendo no Senhor, aleluia, e eram povo de Israel, povo tirado do Egito. Números 14, só para nós resumir aqui, para nós não se perder, nós lemos, Números capítulo 14, verso 11, disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que eu fiz no meio deles, Então, irmãos, muitas vezes nós somos cristãos, mas não cremos. Nós estamos com a Bíblia na mão, ou seja, Deus fez uma promessa ali, que o povo ia entrar na terra que manava leite e mel. Mas tinham algumas lutas, alguns gigantes para derrubar, eles disseram que não. Começaram a difamar o caminho, do Senhor. E isso tem acontecido nos dias de hoje. Nós estamos chegando, Natal, praticamente todo o Brasil vai comemorar o Natal, ou muitos países, mas alguns não, por não crer. Mas tem muitos cristãos que, ainda sendo cristão, não comemoram certo. Hoje eu quero deixar para os irmãos dois textos. Um está em 1 Samuel, capítulo 8. Eu não vou ler todo o texto, porque é muito grande, tá? Eu vou resumir aqui rapidinho, depois você possa ler com carinho, com tempo, para você ver que eu não estou falando nada fora de contexto. 1 Samuel, capítulo 8, a Bíblia diz que fala de Samuel. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juiz em Israel. Amém? Os filhos de Samuel. E esses rapazes não foram como Samuel. Eles começaram a se perverter. Eles começaram a sair da verdade. E o povo não gostou disso. O povo não gostou. Eles ficaram avarentos, versículo 13, começaram a aceitar suborno, Isso aconteceu com os filhos de Samuel. Perceba do livre-arbítrio, Muitas vezes eu estou na igreja, firme, pregando a verdade, mas os meus filhos lá atrás não vêm acompanhando o meu testemunho, não vêm vivendo o que muitas vezes eu ensino. Isso acontece dentro de casa muitas das vezes, mas a culpa não é do pai. Você percebe que Samuel era um homem temente a Deus, homem que Deus usava muito. Capítulo 7, no versículo 7 vai dizer que Deus usou muito Samuel, que Deus usava. Mas Deus dá o livre-arbítrio que nem você está recebendo hoje, uma palavra e o livre-arbítrio para aceitar, Então aí, o que o povo quis? Veja bem o que diz o versículo, no versículo 5, disseram: estás velho, os teus filhos não andam nos teus caminhos, constitui para nós um rei sobre nós, para que nos governe, como todas as nações têm. Aleluia. Nós estamos falando do Salmo 107, versículo 11 e 12, que andamos contra a palavra. Estamos falando de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que fala do culto verdadeiro. Vamos ter o Natal, vamos festejar o Natal. Muitos vão festejar verdadeiramente e muitos vão festejar errado, certo? Porque muitas vezes não creem na palavra. Repare que o povo, o texto de Números que eu li, Deus disse o que? Esse povo não crer em mim. Vão lá e peguem a terra que eu prometi. Eles não criam. A Bíblia diz que Deus enviou o Senhor Jesus, nasceu por nós, Natal, para tirar o pecado. E o povo quer comemorar o Natal no pecado. Como que? Como este povo. Veja bem, os filhos de Samuel não andaram certo, começaram a fazer errado. E eles queriam para eles um rei. Um rei que nem as outras nações tinham. A igreja hoje quer comemorar o Natal como as outras nações comemoram. Por quê? Os velhos pastores estão morrendo, estão velhos, como aqui Samuel. Samuel começou a ficar velho e ia morrer, e a igreja já se distorceu. Os pastores velhos, os mais velhos da igreja estão morrendo, e os novos estão assumindo, dizendo que a teologia é muito mais importante, que hoje nós temos pastores teólogos que revelaram melhor a palavra de Deus, que os pastores do passado eram muito antigos, e tem coisa que tem que mudar, irmãos. A palavra é imutável, a palavra não muda, irmãos. Aleluia. A palavra não muda, e chegou uma época que eu vou ter que combater isso, irmãos. Aleluia. Deus não usa teólogos, irmãos. Deus usa as pessoas que temem a Deus. Salmo 25:14, que a intimidade de Deus é para quem teme. Ponto final. Não é para quem tem anel de teologia, Porque abrir exceção aqui, Deus revelou aquilo, nós entendemos aqui, irmão, Deus não muda. Amém? Você vai ver isso. Então aqui o povo quis outro rei que nem as outras nações.
Para nós atualizar para hoje, eu quero deixar para você 2 Pedro, no capítulo... 2 Pedro no capítulo... Aleluia, vamos ver aqui. No capítulo... Perdi aqui, irmãos. Capítulo... Oh, Jesus. Perdi o texto principal aqui que eu queria ler com os irmãos. Vamos ver se achamos aqui. Aleluia. Fala do... Deixa eu dar uma folhadinha aqui, irmãos. Aqui é 1 João, perdão. 1 João, capítulo 2. Aleluia. 1 João, capítulo 2. No versículo 24, irmãos. 1 João, capítulo 2, versículo 24. Diz assim, ó. Portanto, o que desde o princípio aprendeste, em vós permaneça. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecei o Filho e no Pai. Ou seja, aqui fala do anticristo, pessoas que iam vir para distorcer a verdade. Aleluia. Diz o texto aqui no versículo 26, eu li o 24, ó. O versículo 26, ó, 1 João 2, 26, ó. Estas coisas vos escrevo acerca dos que vos querem enganar. Então o anticristo vai enganar. Você acha que o anticristo vai enganar, irmãos, usando um macumbeiro? Você sabe muito bem que macumba não provém de Deus. Então Deus vai usar o quê? Os cristãos que estão apagados espiritualmente. Aqui, ó, versículo 27, ó. E a unção que vós recebeste, ou seja, a unção do Espírito Santo, é essa que discerne. Ó, no versículo 19, eu li o versículo 24, 25, versículo 27, eu vou ler o versículo 19, veja bem. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isto é para que se manifeste que nenhum deles é dos nossos. Ou seja, saíram de dentro da igreja. Ou seja, vão comemorar o Natal de um jeito errado. E isso é os pastores que estão produzindo, porque não tem coragem, não tem unção, não tem tutano para dizer assim, ó, o Natal não se comemora com Papai Noel. O Natal não se comemora com a vizinha de Natal. Não tem coragem de dizer isso numa igreja. Não tem coragem de dizer isso dentro de uma escola. Pastores, irmãs pregadoras do evangelho estão dentro do colégio, deixando a diretoria do homem de lubriar. Ah, mas as crianças gostam. As crianças têm que gostar da verdade, irmãos. Desde pequeno nós temos que ensinar. Se vão querer ou não vão, não cabe a nós, porque Samuel criou os filhos dele na verdade, mas não quiseram. Então é tempo de nós ensinar a verdade, porque saíram do nosso meio, seja um verdadeiro cristão, o verdadeiro pastor, o verdadeiro líder, a verdadeira igreja vai dizer a verdade. Aleluia. E o vídeo quer dizer aqui, ó, o que aprendeste desde o princípio. Quer dizer então, irmãos, que nós vamos entrar em 2026. Quer dizer então que 1500 anos para trás não tinha teologia. As pessoas viveram errado? Absolutamente não. Porque aqui diz que a unção, ó, e a unção que vós recebeste em vós tendes necessidade que ninguém vos ensine, mas a unção que está em vós vai ensinar. Ou seja, o Espírito Santo que revela a verdade. Aleluia. E o povo não quer mais, o povo quer ilusão, o povo quer entretenimento. A todas as nações comemoram o Natal assim, bebendo no erro, nós também vamos festejar assim. Amém? Deixa eu fechar aqui. Nosso colega ligou o caminhãozinho que vai sair. Amém, meus irmãos? Então temos que absorver a verdade. O que passar disso vem do maligno, irmãos. Sim, sim ou não, não. Aleluia. Então aqui nós temos que permanecer na verdade. Ó, ele diz bem claro: estas coisas vos escrevo acerca dos que vos querem enganar. Satanás não vai enganar, não vai usar, irmãos, o macumbeiro. Ele vai usar um crente apagado, um crente teólogo, para distorcer a verdade. Então fica atento nesse dia de Natal. Comemore com verdade, com verdadeiros fundamentos que a palavra de Deus ensina. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe o teu caminho. No nome de Jesus, paz seja no teu coração.